Senhora Presidente, cumprimento a Senhora Presidente, as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento muito especial a todas as entidades que participam nesta audição. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a vossa presença, assim como as intervenções que acabaram de fazer. Intervenções que se revestem da maior importância para esta reflexão séria e responsável que o Grupo Parlamentar do PSD propôs fazer sobre quais as medidas necessárias e urgentes, medidas corretas e justas, tendo em vista a retoma do setor da cultura. A paralisação do setor cultural começou na segunda semana de março do ano passado, tendo rapidamente abrangido todas as áreas da cultura. Passado um ano, o setor enfrenta perdas significativas e danos profundos. Criadores e profissionais das artes, do espetáculo, arquitetura, criação artística e literária, todo o setor, nas suas mais diversas vertentes, vivem a maior crise de sempre. Tratando-se de um setor importante na atividade nacional, com enorme impacto no emprego, na criação de riqueza e no desenvolvimento global do país, não se compreende que tenha sido tão pouco considerado por este Governo. Mas, infelizmente, tem sido essa a posição do Ministério da Cultura. Uma total desconsideração para com o setor cultural e criativo e um profundo alheamento face às necessidades e à procura de respostas e soluções para um setor tão fustigado pela pandemia de Covid-19. E o que se torna mais constrangedor neste dramático panorama é o facto de o Ministério da Cultura ter consciência da gravidade dos problemas, pois, nas palavras da Sra. Ministra da Cultura, e cito, a cultura foi um dos setores mais atingidos no meio deste tsunami que se abateu sobre o país. Mas, paradoxalmente, a Sra. Ministra da Cultura nada fez para lutar por medidas que mitigassem estes efeitos tão prejudiciais ao setor, preferindo antes uma atitude de resignação e de conformismo. De facto, para este setor, as medidas levadas a cabo pela tutela foram sempre insuficientes e tardias, originando um clima de incompreensão e de contestação perante tanta negligência e afastamento. E, quando é conhecido o Plano de Recuperação e Resiliência, um dos instrumentos do Governo para relançar a economia nacional, todo o setor é confrontado com o facto deste plano não contemplar uma única medida específica para a cultura. Tentando justificar o injustificável, veio o Sr. Primeiro-Ministro dizer ao setor que o objetivo é considerar novos programas ou novos projetos e, por isso, serem bem-vindos todos os contributos que chegassem até 1 de março, dia em que terminou a consulta pública do PRR. Tal afirmação foi mais um alijar de responsabilidades por parte do Sr. Primeiro-Ministro e, sobretudo, representa uma verdadeira afronta ao setor, uma vez que os diversos representantes das atividades culturais têm vindo a apresentar incessantemente propostas desde o início da pandemia. Até os setores vítimas da política do gosto da Sra. Ministra da Cultura, a tauromaquia e o circo tradicional, têm apresentado propostas justas e concretas, passíveis de integrar um plano de ação para a cultura. Em linha com o que o Parlamento Europeu defende e o nosso Governo estranhamente ignora, a Assembleia da República aprovou com o voto contra do Grupo Parlamentar do PS um projeto de resolução do PSD que recomenda ao Governo o cumprimento da Resolução Recuperação Cultural da Europa com a afetação ao setor cultural e criativo de valor não inferior a 2% das verbas europeias do Mecanismo de Recuperação e Resiliência que cabem a Portugal. Este é, pois, o momento de exigir ao Governo respostas robustas, claras e urgentes para o presente e o futuro da cultura em Portugal. É o momento para exigir ao Governo soluções capazes de originar uma retoma forte e rápida de todo o sistema cultural em todas as suas componentes. É este o momento de exigir ao Governo medidas de fundo que vão além do estado de emergência. Chegados ao último grupo de audições realizadas no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que em boa hora o fez, esta Comissão já teve a oportunidade de ouvir um vasto conjunto de entidades que representam atores, encenadores, músicos, escritores, compositores, bailarinos, coreógrafos, cineastas, artistas, produtores e técnicos de espetáculo, companhias de dança e teatro, grupos de música, organizadores de festivais, entre outros. Todos, sem exceção, concordaram que o setor não pode ser ignorado neste plano de recuperação e resiliência nacional. Esta é uma oportunidade única e irrepetível de aprovar medidas suscetíveis de inverter o panorama de crise profunda a que o setor foi votado. O Governo não pode ignorar esta realidade, não pode ignorar o diagnóstico que foi feito ao longo destas audições e não pode ignorar as sugestões do setor. Não há mais margem para continuar a falhar e a ignorar a cultura em Portugal.
Assim sendo, foi muito importante a vossa intervenção nesta comissão. Adiantaram muitas ideias, medidas e soluções, mas, porventura, umas são mais urgentes do que outras, apesar de todas elas serem importantes. E, nessa medida, gostaríamos muito de ter a vossa opinião no que diz respeito ao estabelecimento das prioridades essenciais para a recuperação, no que concerne a cada uma das áreas que representam. Reitero novamente o meu agradecimento pela participação de todas as entidades e termino fazendo um voto que a cultura em breve volte à chamada normalidade. Muito obrigada, Sra. Presidente.